pra gente isso daí. Sério mesmo, vamos ver se tá tudo ok. Vamos lá, vamos continuar, né, pessoal? Hoje a gente deve terminar a parte da discussão da função beta e vamos começar a fazer a aritmetização das teorias de primeira ordem, né? Mas quando a gente terminar, eu falo um pouquinho da aritmetização. Então, lembrando, né, onde nós paramos ontem, a gente estava discutindo que tem uma função beta de n3 em n, tal que para toda sequência de elementos A1, A2, a n, existem números, né, isso aqui é um para todo, então existe uma beta, tal que para toda sequência existem números A e B naturais, tais que beta de A, B, I recupera o iésimo elemento da sequência quando o I é maior ou igual a 1, menor ou igual a N. E nós queríamos demonstrar esse resultado, né? Então ontem nós demonstramos praticamente isso, né? Deixamos quase tudo pronto. Vamos retomar só qual que foram os passos que nós utilizamos ontem. Opa, fala aí, Nilson. Para tranquilo, retomando aqui a discussão de ontem. Para dizer quem é esse beta, né? Existe um beta, então a gente tem que dizer quem ele é. O beta, nós argumentamos a beta I, a BI é simplesmente o resto da divisão entre A e IB mais 1. Então, esse é o B. O A, ele é nada mais, nada menos do que a solução desse sistema, um sistema de equações modulares, em que x é congruente ao primeiro elemento da sequência, x é congruente ao enésimo elemento dessa sequência, e a congruência é simplesmente, no primeiro caso, b módulo b mais 1, no último caso, módulo nb mais 1, e para qualquer outra equação aqui intermediária, x é congruente a i, módulo ib mais 1. Então, o A é solução deste sistema de sistema. Nós vimos que se nós tomássemos o A como qualquer uma das soluções, né, primeiro, né, nós vimos que esse sistema de fato tem solução. Quem garante para a gente que ele tem solução? Teorema chinês do resto. E o teorema chinês do resto foi demonstrado por nós ontem, né? Nós realmente demonstramos que todo sistema de equações modulares tem solução, desde que os coeficientes dos módulos sejam todos primos entre si. E aí nós checamos ontem que, de fato, b mais 1, 2b mais 1, nb mais 1, todos esses números, todos esses índices dos módulos são, de fato, coprimos, são primos entre si. Esse resultado a gente checou ele ontem, né? E nós vimos então que, portanto, sendo todos eles, né, eles primos entre si, pelo teorema chinês do resto, tem uma solução.
x, só que aí nós decidimos não tomar a solução x exatamente. Nós falamos que a gente vai tomar uma solução que garantisse para a gente que, de fato, né, a solução fosse Não, tranquilo, Matheus. Tomara que melhore aí, cara. Qualquer coisa você avisa. Onde que eu estava? Sim, né? Então nós vimos que x é a solução desse sistema, na verdade. E aí nós vamos tomar o A como o resto da divisão Não, na verdade não, né? Na verdade o A é simplesmente a solução que satisfaz para a gente. Desculpa. O A é a solução desse sistema e o A é tal que A é menor do que o produto desses coeficientes do IB mais 1 e igual a 1 até N. Então, existem A, existe B. Quem que é esse B? O B ele é simplesmente o máximo dentre os elementos da sequência e o tamanho da sequência fatorial. Então, olha para todos os termos da sequência, olha para o tamanho da sequência. Quem for maior, toma o fatorial desse cara, ele é o B. Joia? Isso aqui foi checado. Isso aqui está definido e claramente esse cara só depende dos elementos da sequência e depende do tamanho da sequência, então ele está dado, né? Para cada sequência que nós consideremos, nós vamos ter um B. Né? E, eventualmente, mais de uma sequência pode ter o mesmo B. Mas como aí os elementos são distintos, o A será diferente. Então, se você mudar a sequência, mesmo que o B seja o mesmo, o A acabará sendo diferente. E, deste modo, ficou faltando só a gente checar que, de fato, beta com esta definição é tal que o resultado fica sendo AI. Verificar isto é bastante simples. Tudo bem, pessoal? Até aqui, de boa, lembrou de ontem? Né? É claro, e todos os detalhes tem que pegar o teorema, checar de novo, verificar lá as estratégias que nós utilizamos, mas o ponto é que nós chegamos até aqui. Nós dissemos, né, para a função beta que ela existe, está escrita quem que ela é, dissemos quem que é o A, dissemos quem que é o B, está bem caracterizado esses dois caras, eles só dependem da sequência que foi dada, né, dos elementos da sequência e do tamanho dela, então estão caracterizados a partir dos parâmetros que nós tínhamos no enunciado. Falta só checar que a função vai se comportar do jeito que nós queremos. E, de fato, isto ocorre. Vamos verificar que... Opa, estou gravando? Vamos verificar que beta de A, B, I é igual a AI. Como que a gente pode checar isso? Note que, pela própria definição do A, nós temos que A é congruente a AI módulo IB mais 1. Quando eu apresentei a definição de módulo, né, nós dissemos o seguinte: U
é congruente a V módulo N. Por definição, sei somente se U menos V é múltiplo de N. Ou seja, U menos V é um certo K vezes N. E aí nós provamos que isto ocorre sem somente se o resto da divisão entre U e N é igual ao resto da divisão de U de V por N. Isso acho que foi na terça-feira da semana passada ou na segunda-feira da semana passada. Foi no começo da terça ou no final da segunda. Nós demonstramos, isso aqui não foi difícil verificar, era só uma manipulação da definição de módulo e manipular o fato de que todo número pode ser escrito como, né, todo U, ele é um certo Q vezes N mais um resto, que é o que acontece quando você divide U por N, dá um certo Q e um certo resto. U é Q vezes N mais R. Então nós podemos dizer que o resto da divisão de A por I, B mais 1 é igual ao resto da divisão de AI por IB mais 1. Bem? Mas agora olha para esse cara aqui. Ó. O que a gente pode dizer acerca do resto de AI por IB mais 1? E veja, né? Quem que é esse cara aqui? Esse é o valor da função beta, né? Só lembrando, beta é AI, mas o que a gente quer é que esse AI seja o resto da divisão de A por IB mais 1, que é a definição da própria função beta. Só que se agora nós olharmos para esse cara, nós temos o seguinte, né? Se nós chamarmos, né, se a gente falar assim que o B é um certo M fatorial, ou seja, estamos dizendo que esse M é aquele máximo, só para não ficar toda hora repetindo isso, é o máximo entre N e A1 a N, ou seja, o M é o maior elemento entre o tamanho da sequência e os elementos que estão na sequência. Então, com isso, nós temos que esse aí, sendo um elemento de K, ele é menor ou igual ao M, e com certeza ele é menor do que o IB mais 1. Ah, por que ele é menor? Porque o B é o M fatorial. Mesmo que aqui o máximo fosse 1, esse cara seria 1. Quando você tomasse 1 fatorial dá 1, mais 1 dá 2. Então, com certeza, a desigualdade aqui é estrita. Bom? E se por acaso o M for maior que 1, aí automaticamente M é menor que... Ou melhor, se M for menor do que... for maior que 3, né? Se o M for 2 também, né? Aí seria 2 mais 1, 3, e se for maior que 3, aí com certeza ele é menor do que o fatorial. Se ele for 3 ou mais, o fatorial de 3 já é 6 e daí vai crescendo. E sempre o fatorial de um número é maior do que o próprio número. Então, temos isso daqui, e você percebe claramente que a gente pode reescrever, né, como todo número, o AI como sendo, como a gente está fazendo um resto da divisão por IB mais 1, então você tem que esse AI, ele é igual a um certo Q, que multiplica IB mais 1, mais o resto da divisão entre AI e IB mais 1. Isso vale para todo número, né?
AI dividido por N dá um certo Q e deixa um certo resto. Tá? Só que agora note o seguinte. Como o AI ele é menor que o IB mais 1, né, que a gente está dividindo por AIB mais 1, estamos dividindo por IB mais 1, e esse cara é maior que aquele, a gente tem uma situação parecida com 3 dividido por 4. Quanto que dá 3 dividido por 4? Na aritmética dos inteiros. Quem que é o nosso quociente? É o 0. 0 vezes 4, 0. Mais 3 dá o 3. Aqui nós temos algo parecido. O divisor é maior que o dividendo. O divisor sendo maior que o dividendo, o quociente tem que ser 0. E o quociente sendo 0, o resto, então ele tem que ser quem? O próprio dividendo. Porque vai ser 0 vezes alguma coisa mais outra, tem que dar o AI. Tem que dar o dividendo. Então o resto é o dividendo. O resto da divisão entre AI e IB mais 1 é igual a AI. Só que veja, o resto da divisão de AI por IB mais 1 é AI. Só que este resto é o mesmo que o resto de A por IB mais 1. Isso nós provamos, porque esse resto é igual porque há esta equação modular. Só que o resto da divisão de A por IB mais 1 é o valor da função beta para os números A, B e I. E desse modo, está verificado a função beta de fato se comporta do modo como nós queremos. Aí é o resto de AI por IB mais 1, esse é o resto da divisão de A por IB mais 1, que é o próprio beta de A, B, I. Isso conclui nosso argumento, isso conclui nossa demonstração da existência da função beta que faz a codificação de sequências em pares de números. Belezinha até aí? Tranquilo? Estão convencidos? Se está convencido, ótimo. Então agora tem algumas coisinhas para a gente discutir. Note que tem um probleminha aqui no que a gente fez. Né? Primeira observação. Observação 1. Não vou, talvez eu nem escreva. Primeira observação é: qual que é o domínio da beta? N3. Beta é uma função de N por N em N. Só que do jeito que a gente está fazendo aqui, o I está começando em 1. Né? Não dá para colocar o I como 0, porque senão você teria aqui o I vezes 0 mais 1 seria congruente módulo 1. Todo mundo é congruente módulo 1, não ia resolver. Ia dar chabu, ia dar problema para a gente. Então, do modo como foi feito, né, não está precisa a nossa definição na função. Mas é muito fácil arrumar isso, a gente poderia ter arrumado desde o início, e eu optei por não arrumar, porque eu não queria ficar carregando uma notação muito puxada. Foi até uma observaçãozinha que eu fiz ontem no começo, quando a gente começou a falar disso. Falei, olha, tem um probleminha técnico aqui no modo como estas coisas estão apresentadas. Quem percebeu, segura um pouquinho aí, depois a gente vê como arrumar. Quem não percebeu, dá uma olhada com mais atenção, vê se identifica onde está um probleminha. O probleminha está esse, está aqui, né? A gente está começando o I a partir de 1. Bem, como que a gente pode trocar isso? Bem, é só você trocar o I
por um certo j mais 1, refazer tudo para j mais 1, e aí sim o j indo a partir de 0. E aí vai até n menos 1. Ah, mas e depois do... Né? E depois do n? Bem, depois do n não importa o valor da função para a gente. Ela vai estar definida, mas o valor não importa. Então esse é um cuidadinho que nós teríamos que tomar. O primeiro deles é, ó, peraí, a gente quer para todos os naturais, o zero não está contemplado. Para contemplar ó, com o zero sem estragar tudo, troca todo lugar em que tinha aí por uma renumeração. Renumera por j mais 1, o j assim começando em 0. E aí então você teria um a0 até um an menos 1, tudo funciona direitinho. O único problema é que em todas as demonstrações você tem que ficar botando j mais 1 em vez de i. Se você lembrar toda a algebreira que a gente fez ontem, ficar carregando j mais 1 é bem pior do que ficar carregando apenas o i. Tá bom? Então esse é um primeiro cuidado que a gente precisa tomar, uma primeira coisa para a gente observar. Faz sentido? Espero que sim. Espero que faça sentido tanto o problema quanto a solução. Uma segunda observação que a gente pode perceber é a seguinte: beta é uma função recursiva primitiva. Né? Veja aqui o que está aparecendo no nosso beta. Está aparecendo a soma. Soma é função primitiva, é função recursiva primitiva básica. Está aparecendo um produto, que também é recursiva primitiva base. Está aparecendo uma constante, que também é função recursiva primitiva básica. E aí você precisa definir a função resto. Eu não vou fazer isto, mas deixo a sugestão de que vocês façam. Pelo menos se convençam que dá para definir tudo a partir da classe, das funções básicas, né, das funções primitivas, das funções recursivas primitivas básicas e as operações de composição e recursão primitiva. Com cuidado, veja que aqui está aparecendo um B. Quem que é esse B? É esse cara. Então você também tem que verificar o seguinte: a função max, vou chamar assim, a função max n, que pega de uma sequência de tamanho n e associa um número natural, tal que para A1 a n associa o máximo desse conjunto, essa função também tem que ser uma função recursiva primitiva, porque o b está entrando aqui na expressão da beta. Bem, como que a gente verifica que esta é uma função recursiva primitiva? Tem que apresentar a definição dela. Qual que é uma definição que a gente pode estabelecer para o máximo? A partir da função característica do predicado de menor, que é uma função recursiva primitiva básica. Certo? Quando você bota todas as definições aqui, o negócio fica gigantesco. Aí quando você verificou para o máximo, você tem que verificar que o fatorial também é recursiva primitiva. Mas o fatorial é fácil de definir. Como que a gente define o fatorial? Através de recursão primitiva. Você coloca lá, o fatorial de 0 é 1, o fatorial de n mais 1 é
n mais 1 vezes fatorial de n. Isso tem toda a cara de ser definida por recursão, né? Mas aí tem que botar na cara certinha de recursão. Dá para colocar? Claro que sim, mas dá trabalho. Dá trabalho não, é chato, né? Se você está fazendo pela primeira, segunda, terceira ou sexta vez, é chato. A partir da sétima vez fica automático e aí você para de fazer, você já está convencido de que sempre dá para escrever. Isso aqui também é meio estranho, né? Uma função que tem uma notação bem estranha. Né? Ó, a notação da função fatorial não é um F, é uma exclamação. De curiosidade, por que é exclamação? Não sei. Já pararam para se perguntar por que é exclamação? Não, eu também não sei, mas a história que eu inventei é que a exclamação é o susto, né? É um espanto. Ela cresce tão rápido que é espantoso quão rápido ela cresce, aí você bota uma exclamação aí. Porque de fato ela é a função que majora em crescimento todas as funções básicas estudadas no ensino médio, né? Todas as trigonométricas, as polinomiais, tudo, claro. As exponenciais eu acho que também elas majoram. Vamos concluir mais uma observaçãozinha, concluir aquele comentário que eu fiz ontem, né? Você tem uma sequência, a n, então você já sabe codificar isso aqui num par de números AB. Né? Tá bem claro para a gente quem é o número A, quem é o número B. Então você consegue fazer essa codificação. Observe que a gente não está usando função nenhuma aqui, né? Essa codificação é feita por uma descrição. A gente diz como estabelecer o A e o B. Agora, a partir do A e do B, tem aquela funçãozinha J que eu apresentei para vocês ontem, que leva a um certo número L aqui. E agora, a partir desse número L, você pode quebrar novamente em dois números A e B. Quem é o A e quem é o B? Exatamente o que nós tínhamos antes. Isso através de uma função K e de uma função L. E a partir do momento que você tem o A e o B, você pode juntar essas duas coisas através do beta e reconstruir a sequência. Né? Pergunta que fica é: qual é a expressão desta função J, qual é a expressão da função K e qual é a expressão da função L? A J eu acho que eu até apresentei um. Né? J de mn. Escrevi tantas vezes isso que eu memorizei. M mais n mais 1 mais m, isso aqui sobre 2. Repito, é um bom exercício verificar que esta função é objetiva. Hoje no canal Ad Infinito vai sair um videozinho ligado com o que a gente está fazendo aqui. Sai um vídeo especial lá de indução dupla, em que eu mostro 4 propriedades de crescimento da função de Ackermann. Lembra que eu tinha comentado? É bom dar uma mexidinha com a função de Ackermann e tal. Tinha que fazer um vídeo extra, aproveitei e fiz sobre isso. Então, se vocês tentaram, né, mexer um pouquinho com a função de Ackermann, tá lá a resolução, pelo menos, das propriedades básicas de crescimento dela. Ela sempre é maior que o segundo argumento. Se você mexe em algum dos argumentos dando incremento, ela aumenta. E se ela não cresce mais devagar com alterações no primeiro argumento do que com alterações no segundo. Então, tem umas coisinhas bacanas. Aí já aproveita,
né, principalmente quem tem menos traquejo em demonstrações por indução, faz a demonstração de que essa função aqui ela é bijetiva. Ela é uma função muito importante, não só por fazer o pareamento dos números inteiros com os números naturais, de maneira bijetiva, mas também está aparecendo a importância dela aqui no nosso estudo da aritmética, quando a gente reduz sequências para um par de números em um par de número para um número. Para fazer a decodificação, a K é bem simples. Né? A K de L ela é igual a A, se e somente C existe um B tal que J de AB é igual a... Opa! É igual a L, tá certo. J de AB é igual a L. Aí tem que verificar, claro, que isso é uma função, né? Mas dá para verificar sem grandes problemas. E K e L de L é igual a B, se e somente C existe um A tal que J de AB é igual a L. E aí você pode checar por indução. É um bom exercício também verificar que J de K de L, L de L é igual a L. Tudo bem? Então temos aqui a expressão da função K da função L. Pergunta para vocês agora, que eu preciso pegar ali um copo d'água que eu esqueci. Do jeito que está escrito aí, dá para a gente garantir que as funções K e L elas são função recursiva primitiva? Dá uma pensadinha aí, enquanto eu pego uma água rapidinho. E aí, do jeito que tá, parece que não, né? É porque não tem bound, né? É. Esse existe aqui, ele tá não limitado. Né? A gente já viu, embora eu não tenha apresentado, né, a função, mas eu defendi que quando você fala de quantificadores limitados, você fica ainda dentro do campo das funções recursivas primitivas, mas quando você usa quantificadores não limitados, você sai, né, desse escopo. Mas será que dá para a gente transformar ele numa função recursiva primitiva? O fato é que sim. Né? Você pode perceber o seguinte, você pode jogar esse cara multiplicando para lá, e aí você teria que o valor de K de L, ele é sempre menor do que o... Você pode procurar ele, né? Não arbitrariamente, mas você pode procurar ele até o L apenas.
Você pode reescrever isso dizendo o seguinte, ó. O K de L é igual a A, C e somente C. Existe um Y menor ou igual a L, tal que 2As é igual a mais B, ou A mais Y, vezes A mais Y mais 1, mais 2A. Mais 2A, tá estranho isso aqui. Por que precisa do multiplicação do outro, não, gente? Para não escrever a fração, né? Tá, entendi. Só para não... Uhum. É, porque, quer ver, deixa eu tentar justificar melhor. A gente escreveu isso aqui, ó. K de L é igual a A, C e somente C. Existe um B, tal que J B é igual a L. Só que dizer que... Só que veja o seguinte. Dizer que J de AB é igual a L é dizer isso aqui, né? É dizer que A mais B vezes A mais B mais 1 sobre 2 mais 2A sobre 2 é igual a L. Tudo bem? Trocamos A, M por A, N por B. Aqui, em vez de escrever M, escrevi 2M sobre 2, que é a mesma coisa, 2A sobre 2. Só que escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever que A mais B, que multiplica A mais B mais 1, é igual a 2Ls. Faltou somar 2A depois. Ah, sim, faltou somar 2As. 2Ls. Então veja, se em vez de eu colocar B, eu colocar colocar um Y, eu não preciso ir procurar esse B aí arbitrariamente. Basta que eu procure ele até L ou até... se eu procurar ele até L, eu vou ter aqui L, alguma coisa mais L, vezes L mais 1, L vezes L mais 1 é maior do que 2Ls. Mas se quiser não ter dúvida, não ter problema algum, você pode procurar ele até 2L. Você pode dizer, olha, existe alguém, existe um Y menor ou igual a 2Ls, tais que 2 vezes A é igual a... Como? Ah, só tem vantagem, cara. Para encontrar resultado nem sempre é fácil, né? Encontrar natural. Às vezes real é mais fácil. Nesse caso aí ficou mais simples.
Procurar cota, né? Como mesmo os naturais têm a propriedade arquimediana, então, mesmo os reais têm a propriedade arquimediana, de você pode ir sempre somando coisas finitas que você sempre chega onde quer. Então, nessa busca aí de procurar a bound, as duas acabam sendo bastante parecidas, trabalhar com os reais e com os naturais. Na hora de procurar para cima, na hora de procurar para baixo, aí complica, né? Porque todo conjunto de naturais tem um menor elemento. O mesmo não vale para conjuntos de números reais. E aí complica bastante os reais, né? Você pega o menor elemento de um determinado conjunto. Não, mas não tem o menor elemento. Só tem o ínfimo, só tem a menor das cotas inferiores. Aí não fica legal. Então, agora sim, né? Isso aqui é produto, isso aqui é número, isso aqui é soma, isso aqui é produto, isso aqui é soma. Tá? Tudo direitinho e você tem uma quantificação limitada. Tendo esta quantificação limitada, nós estamos aqui dentro do reino das funções recursivas primitivas. Beleza? Então, esse é um exercício também que sempre aparece quando a gente está mexendo com esta parte de codificação. Você fala assim, tem um jeito de eu escrever que é bem óbvio. Poxa, mas esse jeito não tem o limitador, não tem o bound. E aí, o que eu faço? Tem que procurar um jeito de limitar. E aí o jeito de limitar acaba sendo usar aí traquinagem. Tem que usar a criatividade para achar um jeito de limitar o que você precisa. Bom, a mesma coisa, claro, vai funcionar para o L, para a função L. Última observação, prometo. Eu tinha comentado com vocês que as funções recursivas primitivas, elas têm uma caracterização bem simples, né? Beta, ela é uma função recursiva primitiva. Qual que era a caracterização simples? Ela é definível em N, modelo canônico da aritmética, por uma fórmula sigma 1. O que significa dizer que beta é definível nesse modelo por uma fórmula sigma 1? Quer dizer que existe uma fórmula tal que beta de A, B, I é igual a C, C e somente C, esta estrutura é modelo de uma certa fórmula, vou chamar aqui de fórmula gama, de x, y, z e w, quando avaliada em A, B, I e C. Consegue escrever esta fórmula. Você pode depois mexer, pode tentar justificar qual que é esta fórmula, mas a fórmula vem quase que direto, né, daqui. Esta fórmula gama ela é nada mais, nada menos do que, olha, a assinatura que nós temos tem só soma produto 0 e 1. Ela existe um certo Q menor ou igual a A, tal que A é igual a Q, que multiplica I mais 1, B
mais 1 mais C e C é menor do que I mais 1 B mais 1. De onde que está saindo esse I mais 1 B, I mais 1 aqui? Lá da observação 1 que eu tinha feito acerca do J mais 1 ser igual ao I para contemplar aqui também quando falamos do número natural zero na terceira coordenada. Para poder falar do AB zero. E aqui vai meio que entrar uma coisinha meio chata que eu vou ter que fazer, mas senão a gente não vai acabar o curso nunca, né? Fala assim, ó, a fórmula é essa e eu vou deixar para vocês verificarem que esta fórmula de fato funciona como uma definição da fórmula beta. Ah, da onde que ela veio? A gente teria, para justificá-la, com cuidado, a gente teria que pegar e voltar. Olha, da onde que veio o beta mesmo? Quem que é o A? Ah, ele é solução, né, de solução, e uma das soluções aparecia lá explicitamente o I mais 1 vezes B mais 1. E aí teria que voltar e ficar meio que remostrando ou justificando coisas que a gente já fez. Né? Quando for o caso de não ficar óbvio, ou de você depois tentar fazer e não conseguir, você me procura. Mas eu vou ter que adotar essa saída, né, meio trapaceira, porque senão a gente vai ficar até junho, julho, agosto, setembro, outubro, mostrando funções recursivas, sem nunca quase avançar para o que a gente quer. Edgar, uma dúvida rápida. Claro. Essa fórmula, mais especificamente, ela é delta zero, né? Não. Não, mas não... Essa assinatura aqui, não. Pelo seguinte. Esse cara aqui, ó. Como que você escreve que M é menor que N? Nesta assinatura. Tem que falar que existe um número maior, tem que ficar com M da N. M mais N. Ah, não, mas dá sim. Mais 1. X mais M é igual... Mais 1. Tem que ter um mais 1, né? Porque pode ser 0 e é menor só, especificamente. Então, X mais M mais 1 é igual a M. Né? Aí tá unbounded, né? Mas eu poderia colocar um bound ainda, né? Não dá, o bound é o N, né? Não. O bound é o N. Esse cara tá abaixo do N. Entendi, então é delta zero. É delta zero. Mas não deixa de ser sigma 1. Sim. E aí eu lembrei também de um outro comentário que você fez. Se a fórmula é sigma 1, então é computável por máquina de Turing? Sim, ela é recursiva. Ela é recursiva, mas se ela é delta zero, então ela é FRP, né? Ela é primitiva. Quando é delta Sim, zero. sim. Tá, entendi. Tá bom. Legal. Desculpa. Quem é sigma 1 são as recursivas primitivas. FRP é sigma 1. Sigma 1 é que são as recursivas primitivas. As recursivas, elas não têm uma caracterização simples. Tá bom. Não dá para a gente defini-las de maneira clara. Legal. E, claro, né, se ela é sigma 1, aí, logicamente, sai que ela também é π1, embora a volta nem sempre vá. E também as duas são delta zero. Não, delta zero é as duas, né? Isso, delta zero é quando todas as quantificações são limitadas, né? E aí consegue, só na lógica clássica também, mostrar que delta zero é, na verdade, a intersecção das sigma zero com as π zero, porque essas duas classes coincidem. Então, de fato, ela é definível por essa fórmula meio estranha. Todas as funções que a gente estudar, quando aparecer assim, ó, é função recursiva primitiva, você poderia passar para ela, parar de falar das funções e começar a falar das fórmulas. Esse é um caminho que
os livros mais modernos de lógica matemática acabam adotando. Eles não falam muito acerca da noção de definibilidade, né? Não falam muito a partir da noção de você ter que construir as fórmulas pelas cláusulas que nós vimos, mas sim por serem fórmulas definíveis por fórmulas sigma 1. Então, como que a gente está falando das funções recursivas primitivas? A gente está falando delas a partir das básicas, mais recursão e composição. Tem muitos tratados, né, mais modernos que acabam falando a partir das classes sigma 1 definível no modelo canônico. Tá? Não é definível, não sigma 1 definível em qualquer modelo da aritmética, mas sim definível no modelo canônico. Mas não é o caminho que a gente está seguindo, fica só de curiosidade. Se você pegar o livro da Movitz, por exemplo, o nome do livro é Lógica Matemática, um tratamento moderno de um assunto clássico. Né? O assunto clássico é a lógica clássica, o tratamento moderno é falando sempre que possível acerca de estrutura, de modelo, de satisfatibilidade, de definibilidade, em vez de falar de teoria, de prova, de consequência, de dedução. Né? Você troca por elementos modelo teóricos em vez de elementos dedutivos. Beleza? Então tá aí, pessoal. 6 observaçõezinhas acerca da função beta. Poderíamos falar mais coisas, mas agora a gente vai começar a falar de um assunto bastante relevante, porque a gente precisa fazer, que é a codificação de teorias de primeira ordem vai pegar uma delas, em particular PA, e vai mergulhá-la em PA. Como que a gente vai fazer esse mergulho? Né? Esse mergulho não é um mergulho lá do embedding da teoria de modelos. O mergulho é simplesmente uma noção de a gente fazer uma codificação. A gente vai transformar a teoria de primeira ordem em aritmética. Mas como que será que é possível fazer uma coisa dessa? Bem, vamos olhar um pouquinho para as teorias de primeira ordem. Quais são os elementos constitutivos de uma teoria de primeira ordem? O aparato dedutivo da teoria de primeira ordem e o aparato linguístico, digamos assim. No aparato linguístico, a gente fala do alfabeto, a gente fala das fórmulas, fala dos termos, falamos de variável livre, variável ligada, falamos de variante, falamos de substituição de variável ligada e por aí vai. Todos os aspectos ligados à escrita das fórmulas, à escrita das sentenças. Mas tem também o outro lado, que é o aparato dedutivo, que é quando você pega fórmulas e começa a escrever sequências de fórmulas, em que cada uma das fórmulas da sequência é um teorema, ou é um axioma, ou veio dos axiomas por aplicação das regras. Então nós temos esses dois lados. Veja que esses dois lados podem ser modulados através de funções. Se você, o que eu quero dizer com isso? Suponha que você tem uma fórmula φ qualquer. Se a esta fórmula φ nós temos, correspondendo a ela, um certo número, e se nós, de algum modo, fizermos a codificação de toda a linguagem, né? Não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha naquele livreto que eu recomendei, a prova de Gödel, lá do Nagel. Ele faz lá de um jeito bem rápido, um modo de você fazer isso, de fazer a codificação. Então, você codificou uma fórmula, você consegue também codificar a negação desta fórmula. E a gente vai discutir em detalhes como fazer isso. Agora, se isso aqui estava na linguagem, isso na linguagem, isso aqui é um número, esse cara é um número,
Será que a gente não consegue fazer uma associação entre esta operação funcional de negação, que pega a qualquer forma e associa a sua negação, e esta funcionalidade é dada pelas condições de verdade da φ, a gente não consegue fazer corresponder a uma fórmula de tal modo, uma função de tal modo que quando você tem φ e a negação de φ sendo ligadas pela relação funcional de negação, você vai ter então que N vai ter por F a imagem M. A resposta é sim, dá para a gente fazer sim esse tipo de coisa. E é isto que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Beleza? Então a gente precisa primeiro começar a ter clareza com relação ao que é a nossa linguagem. Vamos apresentar aqui bem brevemente, e já também, isso vai ser importante, né? É importante que a gente fixe isso. Linguagem de primeira ordem. Essa é uma coisa muito chata de dar aula de lógica, de ter um canal no YouTube de lógica. Porque toda vez que você vai falar, você tem que reproduzir essas coisas. Eu não tenho ideia de quantas vezes eu já escrevi isso, né? Linguagem de primeira ordem. Quais são os ingredientes da linguagem de primeira ordem? Antes de mais nada, nós temos as variáveis. E vamos escrevê-la aqui de um modo bem organizado. Tá? As variáveis para a gente são x1, x2, x3 e assim por diante. Só x é variável. Ah, mas e se a gente estiver escrevendo, e eu vou fazer, e vou usar um y ou um x sem índice? Aí, o x ou o y, eles são metavariáveis. Eles estão falando de algum desses x indexados por números naturais. O segundo ingrediente da linguagem de primeira ordem são os símbolos de predicado. E a gente vai escrevê-los de maneira organizada assim, ó, P1, N, P2, N, P3, N e assim por diante. Esse N diz respeito à aridade. Ok? Então, se nós estamos na linguagem da aritmética, que tem a relação de ordem, isso aqui é o certo, esse aqui vai ser o P1, 2. Como só tem ele, então é o P1, 2. Predicado, primeiro símbolo de predicado de aridade 2, mais nada. Símbolos de função, também vamos escrever de modo organizado. F1N, F2N, F3N e assim por diante. Ah, mas e se usarmos uma certa G minúscula em algum momento, ou uma H? Bem, G, H são metavariáveis para símbolos da linguagem. Quando você estiver falando da G, você vai estar falando de uma função, na verdade, ou de um símbolo de função com um certo índice. Ah, e qual vai ser o índice? Bem, o contexto vai deixar claro para a gente. Então, aqui nós temos também as funções, o N é a aridade, então esse aqui é o F1, 2, esse aqui é o F2, 2. Claro, poderia trocar, né? F1, 2 ser para o produto, F2, 1 ser para a soma. E também a gente vai fazer uma diferenciação entre função e constante, mas não precisaria. Né? Muitos lugares tratam as funções como casos degenerados, as constantes como casos degenerados de funções em que a aridade é zero.
uma pergunta para você pensar, né? Quanto lógico. Por que constante é função zero área e por que sentença proposicional é predicado zero área. Ficou apertadinho ali, mas quis dizer isso. É muito comum você pegar textos de lógica e falar assim, as constantes são funções que não têm aridade. Enquanto, se você quiser aplicar ao caso proposicional o tratamento feito em primeira ordem, basta considerar que todos os predicados presentes na linguagem são zero-ários. Por que isso é razoável? Se alguém quiser falar agora, fique à vontade, senão fica para pensar aí no final de semana. Sei que você não tem nada para pensar, né? Parece, né? Um símbolo de constante, C1, C2, C3 e assim por diante. Então nós temos aqui C1, C2. Temos os quantificadores e os conectivos. Tá? Isso é bom a gente sempre ter em mente, tá? É bem claro essas coisas aqui. E os quantificadores. Vamos colocar símbolos auxiliares? Não. Vamos supor que não precisa deles. E vamos também colocar o universal. E vamos colocar a igualdade. Outra pergunta boa. Por que a igualdade não é um... Por que a gente usa a igualdade e não usa P1, 2? Por que a igualdade não é um símbolo de predicado? Se alguém quiser responder agora, é a mais simples delas. Como que você diria isso se alguém te perguntasse? Não na rua, mas sei lá, em qualquer banca de lógica. Assim. Por que a igualdade não é um símbolo de predicado? Ou é? Tem esse problema dos indivíduos do domínio, né? Se a gente trabalhou com lógica sem igualdade, depois adicionou, não tem nada mais. Não tá vindo, não. Sim, esse é de fato um caso. Quando a gente define o modelo canônico, né, se tem a igualdade, a definição ela é um pouquinho mais complicada, porque os indivíduos do domínio não serão os termos, mas sim a classe dos termos pela relação de probabilidade. Né? Se você não tem igualdade, o domínio do modelo, um elemento do domínio do modelo canônico é um termo. É um termo. É um termo, tá. Vão ter termos iguais. Sem isso. Se você põe a igualdade, não é um termo, é a classe de equivalência do termo. Não é por isso. Não é por aí. Para mim vem aquela questão mais básica de filosofia que seria um predicado trivial, né? Tivesse sempre domínio. Mas por que ele não poderia ser indicado por um P11, um P12? Por que a gente usa ele separadamente? Você poderia falar assim, não, a igualdade é um predicado como qualquer outro. Agora, esse predicado se aplica só a caras que são iguais, nesse nível básico da identidade. Dá uma dica para vocês. Esses três aqui, últimos, eles estão numa classe que a gente chama classe das... Ou, uma classe não, né? A gente classifica esses caras como as constantes lógicas. Por que eles são constantes?
É a interpretação. Né? Então, por que, que a igualdade ela não é um símbolo de predicado? Porque os símbolos de predicado, em cada modelo, em cada estrutura, ele é interpretado de um jeito. O símbolo de predicado P1, 2, ele pode, numa certa estrutura, ser interpretado como uma relação menor. Numa outra estrutura, a relação de divisibilidade. E numa terceira estrutura, ser interpretado como um menor e igual. Agora, com a igualdade, a gente não quer que aconteça isso. Quando você interpretar nessa estrutura, você quer que pegar a igualdade, quando você interpretar aqui, você quer que seja, fale da igualdade. Aqui também, da igualdade. E aqui também da igualdade. Então, a igualdade ela não é um símbolo lógico porque ela não é um símbolo de predicado, porque ela é uma constante lógica. Ela é sempre interpretada do mesmo modo. Ela independe da estrutura, né? Não depende da estrutura que a gente está lidando. Ela é interpretada como a igualdade. Aí, que igualdade? Quais são as coisas iguais? São aquelas coisas do conjunto, que é o domínio da estrutura, que a metateoria prova que são iguais. A igualdade não é um símbolo de predicado, não. Você fala, porque a gente usa outro símbolo. Não, não é o símbolo que diz o que ela é, mas sim o papel que ela desempenha na hora da gente escrever as expressões significativas e interpretar estas expressões significativas. Por que as constantes, né, são chamadas de funções zero-áreas? Por que é razoável a gente identificar desse modo? Bem, porque uma função também é pelo... Quando você tem um f de x e você interpreta ele numa certa estrutura, por um certo elemento dessa estrutura, ou seja, usar a notação padrão. Quando você faz a avaliação deste cara em A, na estrutura A, quem que esse cara é? Ele é o certo f de A, que é um indivíduo. Então, se você aceitasse funções zero-áreas, você não ia ter aqui nada, não ia precisar do parâmetro, e quando você interpretasse, ia ser apenas o f, A interpretado. E esse cara aqui tem que ser um indivíduo. Mas isso aqui é justamente a interpretação da constante, né? A gente escreve a constante desse modo. É um símbolo CA. Então, veja que graficamente é a mesma coisa, exceto pelos símbolos utilizados, e a utilização dos símbolos não pode ser significativa. E o papel, né, que desempenhado por a interpretação de um símbolo desse tipo, um símbolo de função que não tem aridade, é o mesmo da função, que é denotar um indivíduo. Ora, mas denotar um indivíduo é o papel do nome na linguagem. E o nome é representado por uma constante. Então faz sentido a gente falar, olha, em vez de ficar falando de nome, constante e tal, fala que temos funções zero-áreas. O papel para a linguagem é o mesmo na hora de escrever expressões significativas e na hora de avaliá-las. E a mesma coisa com relação às sentenças proposicionais. Sentença proposicional é um predicado zero-ário. Por quê? Como que nós escrevemos as fórmulas? As fórmulas são predicados aplicados a termos. Agora, quando você avalia isso numa certa estrutura, há duas coisas que podem acontecer, concorda comigo? Ou ela é verdadeira, é o caso, é satisfatível, e aí você pode dizer, A satisfaz a fórmula atômica para esses parâmetros, como chamar isso de verdadeiro, e chamar de falso quando não é satisfativo. Só uma variação de nome que você dá. Então faz sentido quando tratamos de um predicado que não tem termo,
tem nada para ser avaliado aqui. Então, esse cara é verdadeiro ou falso. E quem é verdadeiro ou falso é uma sentença proposicional, porque ela não exige argumentos. O papel desempenhado por um predicado que não exige argumentos e o papel desempenhado por uma sentença proposicional são os mesmos quando nós interpretamos um predicado sem aridade numa estrutura. Então, a gente pode olhar para o predicado sem aridade como um caso degenerado, ou melhor dizendo, a gente pode olhar em primeira ordem a sentença proposicional como um caso degenerado de um predicado sem aridade. Só pelo papel desempenhado na estrutura, não é pelos símbolos. Isso é importante a gente ter clareza. Eu já tive colegas que falavam, não, é diferente porque a gente usa símbolos diferentes. Eu falo, não, então, se eu começar a pintar, se eu usar a caneta, se na hora de escrever eu trocar as cores e usar os mesmos símbolos, eu também estou falando de coisas distintas. Não faz sentido. Não pode ser a... O importante não pode ser a apresentação tipográfica. O que é importante, que caracteriza cada uma dessas coleções de maneira inequívoca, é o papel que elas desempenham na escrita e na interpretação das sentenças e das expressões, em geral, significativas da linguagem. Beleza. Então vamos... Dado o alfabeto, nós temos os termos, né? Dados os termos, nós temos as fórmulas atômicas, dadas as fórmulas atômicas, nós temos as moleculares, e é claro que a gente não para por aí, tá? Mas vamos começar falando desses três caras primeiro. Os termos. Quem são os termos? Se T é termo, quer dizer que T é X e, né, T é alguma variável, ou T é CI, é alguma constante, ou então T é F, I, N de T1. Aqui é claro que eu vou fazer abuso de linguagem, né? Teria que ser TI1, TIN, né? Porque não é necessariamente o primeiro termo, mas o importante é a ideia. Tem N argumentos aqui, né? Não é que T1 é realmente o primeiro termo. Ele é algum termo, então ele seria um TI1, aí o último seria um TIN, mas vamos deixar desse modo. Pode-se pensar, caso queira, que o T1 ali é uma metavariável de termos. Bem, a gente vai precisar codificar esse cara. O que isso significa? Que a gente vai ter que atribuir a cada termo um número. Mas a gente vai ter que fazer isso de uma maneira bem organizada no seguinte sentido. Se for um termo, a gente consegue dizer qual é o número, e dado um número, a gente consegue dizer se esse número é um termo ou não, ou seja, se ele é a codificação de um termo ou não, e sendo a codificação de um termo, de qual termo é, qual é o termo que ele está codificando. Claro que para fazer isso, nós precisaremos então codificar antes os símbolos da linguagem, né? Porque o termo depende claramente dos símbolos que estão sendo utilizados. Depende do XI, depende do CI, depende do FIN e, claro, aí vai depender também dos T1, TN. Quando nós tivermos os termos, aí a gente vai poder falar da codificação das fórmulas atômicas. Quais são as fórmulas atômicas? Quer dizer que Φ é um certo TI igual a TJ, ou Φ é um certo P
I N aplicado a T1 TN. De novo, aqui seria um TJ1 TJN. Então a gente vai precisar de uma codificação. Feita essa codificação, nós precisamos fazer a codificação das fórmulas moleculares. A gente precisa fazer a codificação da negação de φ. Dada a codificação de φ, nós precisamos fazer a codificação da negação de φ. Dada a codificação de φ e ψ, da disjunção φ ou ψ. Dado, por exemplo, φ, precisamos fazer a codificação de cada para todo x φ. Tem muitos modos de fazer isso. Tem muitos modos da gente fazer esse tipo de coisa. O modo que a gente vai fazer, que eu vou adotar, é o seguinte. As fórmulas moleculares vai ser a parte mais fácil da gente codificar. A gente vai dizer, ó, o código da negação de φ, eu vou escrever desse modo, tá? Para abreviar. Vai ser simplesmente um par de números. Que números que a gente vai utilizar? Um número para negação e o número da φ. Ah, mas se você não falou que queria usar números, bem, então você pode pegar aqui e colocar a função J, se quiser. Qual J? Aquela que a gente acabou de discutir e eu pedi para vocês verificarem que ela é, de fato, bijetivo. Aí deu um número. Mas é preciso que a gente tome, que a gente comece a se familiarizar com o seguinte. Veja que existe uma diferença grande entre o que está escrito aqui à esquerda e o que está escrito à direita. O que está escrito à esquerda? Isso aqui é uma fórmula de uma teoria de primeira ordem construída em cima de um certo alfabeto. Construída em cima de um certo conjunto de símbolos de predicado, de função e de constante. Tudo bem? Isso aqui, ó, é um objeto linguístico. Isto é uma fórmula. Só uma fórmula e nada mais. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é um número. Isso aqui é um número natural. Ah, qual é o número natural? A gente vai discutir exatamente como fazer essa codificação. Mas é um número natural. Que número natural? Por exemplo, o J do par de números formado pelo código que a gente vai ter que dar para esse cara e o código que você dá para a fórmula. Então veja que é recursivo. Para definir o número ou o código da negação, a gente precisa antes do código da fórmula. Beleza? Bem, para esse cara, como que a gente codifica ele? Um código bom para disjunção é simplesmente uma terna de números. Código da φ, código da disjunção, a gente vai ter que atribuir um número para a disjunção, o número atribuído para ψ. Você fala, poxa, mas não dá para, em vez de ter uma terna de números, ter um número? Dá. Como? Bem, essa terna de números, pela função beta, ela é escrita como um par de números AB. E aí, a partir do par de números AB, a gente aplica novamente a J. Beleza? E a mesma coisa aqui para o universal. O código de uma fórmula universal pode ser tomado simplesmente como uma terna de números, que é
o código, primeira coordenada é o código do universal, segunda coordenada é o código da variável xi, terceira coordenada é o código da φ. Novamente, temos 3 pela função beta, a gente pode levar isso para um par de números. Dado esse par de números, aplica a j, você tem um número. E dá para fazer todo o processo inverso, né? Aí, dado um número, se aplica k e a l, obtém as duas coordenadas. Tendo as duas coordenadas, joga elas na beta, vai variando, você obtém de novo o para todo x. Legal? Vamos parar por aqui? Não, a gente vai precisar internalizar toda a linguagem da teoria de primeira ordem. Então a gente vai ter que falar também de variável livre, ligada, e por aí vai. Prova, substituição, trocar a variável xi pela xj, né? Trocar xi pela xj em φ, trocar xi pela xj em φ e assim por diante. Toda a linguagem da teoria de primeira ordem vai ter que virar número, funções entre números, coisas entre números. Até onde eu sei, o primeiro cara a fazer isso foi o Gödel, e esta é uma parte central da demonstração do teorema de Gödel, fazer essa internalização da linguagem na aritmética. Por quê? Porque a partir do momento que a gente internaliza toda a linguagem, todo o aparato dedutivo da primeira ordem na aritmética, você começa agora, na aritmética, provar metas, resultados, metateoremas acerca da aritmética. Coisas meta, coisas fora da aritmética, coisas que você discute acerca da aritmética no nível da linguagem de primeira ordem, você consegue jogar para dentro da própria teoria, fazendo uma internalização e aí provando que a aritmética não prova certas coisas. Aritmeticamente demonstrando que a aritmética não demonstra algo e aritmeticamente demonstrando que a aritmética não demonstra a negação daquele algo. O que é esse algo? Vai ser uma função que a gente vai escrever, vai ser uma fórmula que a gente vai escrever também. Tá? Isso parece muito abstrato e é, né, um resultado de menos de um século atrás. Se a gente olhar toda a tradição que a gente tem de conhecimento humano em matemática e em aritmética, os caras só perceberam um século atrás que dava para fazer isso. Quer dizer que a ideia, a sacada assim, não era tão simples de ser dada. Mas a partir do momento que a sacada foi dada, a gente entende agora exatamente como fazer e a gente vai discutir em algum detalhe pelo menos essa parte inicial, de codificação de variável, codificação de termos, codificação de fórmulas, verificar se algo é um axioma ou não, dado um número. Esse número codifica um axioma ou não? Isso a gente vai escrever uma expressão, uma fórmula que meio que responde sim ou não. A função característica dessa fórmula, desse predicado, né, vai ser 0 quando não for axioma, vai ter como valor 1 quando for axioma. Então, f de n vai ser 0, se n é o código, melhor dizendo, se n não é o código de um axioma, e f de n vai ser 1, se n é o código de um axioma da teoria. E por aí vai. Aí dá também para codificar deduções, f de d vai ser 0, aí é 2, né? F de AB é 0, se A se A não é uma demonstração de B, e f de AB é 1, se A é uma demonstração de B. Agora, é claro que não é A e B. O número A codifica uma sequência de fórmulas, e esta sequência de fórmulas é uma demonstração da fórmula codificada por B. Por aí a gente continua. Beleza? Então, é desse ponto que a gente retoma a semana que vem, na segunda-feira, aí na segunda às 4 horas da tarde, dizendo, olha, vamos então começar a codificar variáveis, predicados,
de um modo cuidadoso e discutindo, olha, essa codificação é recursiva ou não, como que a gente faz o caminho contrário, quais são as funções que a gente vai precisar, e assim por diante. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Valeu. Estamos em cima aqui estamos no meu horário limite. Obrigado aí por terem podido, por terem aceito a gente trabalhar esse horário. O Eduardo, a gente vai às terças-feiras começar às 3h30, tá, Eduardo? Espero que não seja um problema para você. E terminar às 5, porque voltaram as aulas presenciais para mim e eu vou até o campus de transporte público, então eu preciso de um tempinho para chegar lá no horário. Se eu terminasse as aulas às 6 horas, seria impossível chegar a tempo. Entre hoje e amanhã eu coloco as notas, coloco também as gravações e a última lista de exercícios.